E assim que você se assentar, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Amém. Amém? Chegaram, Mateus, capítulo 24. Esse mês nós estamos falando, sobre a volta de Cristo, que Cristo vai voltar. Quantos creem nisso? Amém? Amém. Vamos ler aí o verso de número 3, por favor. Mateus, capítulo 24. O verso de número 3 diz assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te damos graça nessa manhã, mais uma vez, pela oportunidade que nós temos de nos reunir aqui, ó Deus, para glorificar o teu nome, para exaltar o teu nome, para dizer que tu és santo e que não há outro Deus a não ser o Senhor. Pai, obrigado, porque em muitos lugares, muitos irmãos gostariam de ter essa liberdade, muitos irmãos gostariam de estar na sua casa, louvando o teu nome, exaltando o seu nome, glorificando e não o pode. E o Senhor nos dá essa oportunidade, o Senhor permite isso a nós. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã estamos aqui e que o Senhor possa falar com cada um de nós. Aqueles que estão neste lugar reunidos e aqueles que estão nos vendo, Senhor, através da tecnologia, Senhor amado, que o Senhor possa também falar com eles e os abençoá-los nesta manhã. Pai, nós aproveitamos esse momento para orar por todos aqueles que estão enfermos, ó Deus, por aqueles que têm enfrentado, Senhor Deus, a enfermidade, seja do Covid, seja do câncer, Senhor amado, que o Senhor possa trazer à memória, Senhor Deus, esses nomes, a qual pessoas têm pedido, a qual nós orássemos, mas o Senhor conhece cada uma delas, e nós oramos agora, ó Deus, que o Senhor envie a cura, Senhor Deus, para essa pessoa que está com Covid, que o Senhor envie a cura agora para essa pessoa que está, Senhor Deus, com câncer, que está com hepatite, Senhor Deus, problema renal, Senhor Deus, problema estomacal, Senhor amado, Pai, nós clamamos agora pela salvação dessa vida, pela cura no seu físico, mas também, Senhor Deus, pela cura da sua alma. Pai, o visita, Senhor Deus, nesta manhã, assim como o Senhor está aqui conosco, falando conosco, Senhor amado, que o Senhor o visite poderosamente e que ele receba agora a cura, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Querido, este sermão do capítulo de número 24, Jesus está fazendo bem no final do seu ministério. Jesus está ali falando com os seus discípulos e ele volta a falar da sua parúzia, porque esta é a palavra grega que está aí no verso de número 3 do capítulo 24. Parúzia é a palavra grega que está aí e que significa a volta, a vinda do Senhor Jesus, mas num sentido de alegria, de que Ele realmente vai voltar. E como a pastora disse aqui, Jesus cumpriu todas as suas promessas, o Senhor cumpre todas as suas promessas. E Jesus começa então a discorrer sobre os finais dos tempos, Jesus fala da sua volta, e assim como Ele já havia falado aos seus discípulos, que é importante ou que é fácil de entender os sinais, olhando para a natureza, Jesus vai descrever aqui no capítulo de número 24, através da natureza, ele vai falando, olha, é possível, assim como se olha para a figueira e sabe se é outono, se é inverno, se é verão, se é primavera, se ela vai dar fruto, também é possível saber sobre a sua volta, também é possível, identificar os sinais de que eu estou voltando, de que eu vou vir buscar a minha igreja, de que eu vou cumprir de uma forma poderosa todas as minhas promessas. Amém? E promessa é o que a igreja sempre contou para a sua trajetória aqui na terra. As promessas do Senhor é o que a igreja sempre contou para se encorajar. Amém?
Nós estamos vivendo um ano difícil, nós estamos vivendo um ano que não está sendo fácil nem na economia, nem na política, nem na saúde, mas as promessas do Senhor, ela deve nos encorajar. A promessa do Senhor, ela deve nos animar. Amém? Esse amém não foi com muita certeza. As promessas do Senhor devem nos animar do que o Senhor vai cumprir fielmente todas as suas palavras. Talvez porque o inimigo, ele tem usado de uma tática de fazer crescer até mesmo dentro da igreja, até mesmo dentro daqueles que conhecem ao Senhor, de que nós devemos prestar mais atenção ou nós devemos confiar muito mais na ciência do que no Senhor. Nós devemos confiar muito mais na ciência do que na palavra de Deus. E talvez por isso que nós perdemos muitos princípios, nós perdemos muitos valores da vida cristã. Lembro-me que quando eu me converti, as conversas eram sobre o céu, de como seria o céu, né? Como aconteceria, como seria andar no céu, andar nas ruas de ouro, como nós viveríamos ali. E parece que nós estamos vivendo um tempo que até mesmo os cristãos, eles não acreditam mais numa vida após a morte. Nós estamos vivendo um tempo que até os cristãos acreditam que a única vida é agora. Sim ou não? Nós deixamos de pensar na vida após a morte, nós pensamos de pensar como será a nossa eternidade. E a nossa cabeça, as nossas ministrações, os nossos pedidos de clamores, de orações é para o tempo presente, é para o tempo agora. O nosso Deus deixou de ser o Deus eterno e passou a ser a ciência, que é o Deus do presente, que é o Deus do agora. Porque se a ciência diz, olha, todo mundo vai morrer, nós ficamos apavorados. Se a ciência diz, olha, nós vamos ter problemas na terra, haverá falta de alimento, nós ficamos preocupados. Quando a palavra diz que o Senhor é o nosso provedor. Amém? Você crê nisso? O Senhor é o nosso provedor. A ciência diz que haverá muitas enfermidades e que pessoas serão enfermas, mas o Senhor é aquele que nos cura, é aquele que nos sara. Amém? Jesus disse que vai voltar. Mas a igreja tem perdido a esperança na volta do Senhor Jesus. Tem esquecido de se apegar às promessas do Senhor Jesus, às promessas da palavra do Senhor, que Ele vai voltar, que haverá um tempo que não vai mais haver choro, nem ranger dos dentes. Amém? Quantos creem nisso? Há uma promessa de que haverá nova terra e novo céu. Quantos creem nisso? Quantos esperam estar no céu? Amém? Essa deve ser a nossa esperança. Que haverá novos céus e nova terra. Mas nós estamos preocupados somente no tempo presente. Nós estamos preocupados nesse tempo, porque a ciência, nos últimos 30 anos, pelo menos, daí para mais, os jornais, a televisão, o meio de comunicação, de um modo geral, só denunciam que a Terra está ameaçada. E nós estamos preocupados. A temperatura do planeta está aumentando, os alimentos estão cada vez ficando mais escassos. A mídia está o tempo todo denunciando de que a Terra vai se acabar, de que a raça humana pode ser exterminada. E nós estamos tão preocupados com esse tempo, nós estamos tão preocupados quando a palavra do Senhor diz que nós vamos morrer, que todos terão que morrer, mas que através de Cristo Jesus nós vencemos a morte. Amém? Quantos creem nisso? Mas nós estamos preocupados. Parece que nós estamos vivendo como se houvesse um plano que encobrisse a eternidade. Como se houvesse algo que nos impede de ver o que vai ser o futuro, de como vai ser viver na eternidade. Nós estamos realmente preocupados somente neste tempo, somente neste momento. Nós estamos preocupados somente agora porque a terra está sendo devastada. As pessoas estão cada vez mais gananciosas, estão devastando o nosso planeta.
E nós estamos preocupados. E nós estamos ansiosos. Alguns grupos dominantes têm devastado a terra, têm destruído a terra por questões gananciosas. Nós estamos preocupados com as futuras gerações. Nós estamos vivendo de uma forma que nós acreditamos que nós nunca vamos morrer. Infelizmente, a humanidade está vivendo e lutando como se não soubesse que um dia nós vamos morrer, todos morreremos. Parece que a nossa luta é de que nós nunca vamos passar por esse momento. Pastor, que mensagem sombria, num domingo pela manhã, num domingo de ceia, falando de morte. Mas são as notícias que chegam até nós através da mídia. É o que nós estamos sendo alimentados em todo o tempo. Que haverá dias terríveis, como o capítulo de número 24 descreve. E Jesus diz, olha para esses, olha para a natureza, olha para as situações. E vocês vão começar a identificar se eu estou voltando ou não. Se é o princípio das dores, se é o princípio dos finais do tempo, olha para a natureza. Por que Jesus fala isso? Porque Jesus está trazendo um sermão profético neste momento. E é a maneira mais fácil de que aqueles seus discípulos entendam o que Jesus está falando, dos sinais, de como perceber a vinda do Senhor Jesus. E aí eu quero que você vá comigo em 2 Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 3. E nós vamos ler do verso de número 3 até o número 15. Mas, enquanto você está chegando aí, no capítulo de número 24, Jesus está dizendo, olha, nos finais do tempo, olhem para a natureza, mas no finais do tempo vai aparecer muitas pessoas dizendo que é Cristo, vai algumas pessoas que ele chamou de falsos profetas. Jesus vai falando, olha, prestem atenção nesses sinais também. Haverá pessoas que chegarão dizendo que é Cristo, haverá pessoas dizendo que tem a verdade agora. E nós estamos vivendo um tempo até que algumas pessoas dizem, olha, a Bíblia precisa ser atualizada, a palavra de Deus precisa ser atualizada, a palavra do Senhor, ela precisa ser mexida, ela não está correta, ou como disse, ela não é suficiente, como disseram, perdão. Ela não é suficiente. Jesus está alertando sobre esse tempo. E olha o que Pedro diz aí no capítulo de número 3, no verso de número 3 em diante. Pedro diz assim, antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Até aí. Primeiro ele diz, Paulo está dizendo, olha, vai aparecer pessoas e vão dizer, olha, desde o começo, tudo continua da mesma forma. E nós estamos ouvindo isso até mesmo dentro da igreja. Olha, eu conheço essa história de que Jesus vai voltar, essa história de que haverá um arrebatamento. Isso eu já ouvi há muito tempo, desde que eu era pequeno. Desde lá na salinha com a tia Ju, com a tia Rose, com a tia Elisângela. Eu já ouvia isso, de que Jesus vai voltar. E o apóstolo Pedro, ele está aqui alertando que haveria esse tempo, que chegaria uma geração que diria, olha, desde que os antepassados morreram, tudo continua do mesmo jeito, como era no princípio. Olha, Pedro já estava avisando que chegaria o tempo que haveria um momento que desacreditariam na volta do Senhor Jesus. Desacreditariam que Jesus voltaria e viria buscar a sua igreja. Desacreditariam que um dia todos nós passaremos pela morte, que todos nós teremos que enfrentar o juízo do Senhor. É isso que Pedro está alertando aí no capítulo de número 3. De que as pessoas vão cansar de ouvir a mensagem, vão desanimar de esperar, vão desacreditar na palavra.
Eu não sei você, mas essa é a impressão que eu tenho da igreja hoje. Essa é a impressão que eu tenho. Eu não estou aqui nem falando de pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, que nunca tiveram um contato com Jesus, que nunca tiveram uma experiência com Jesus, que nunca sentiram um toque especial de Jesus em sua vida. Eu estou falando até mesmo dentro da igreja. Falar hoje da volta de Jesus, falar que nós queremos ir para Canaã, para Nova Canaã, falar que nós queremos caminhar em ruas de ouro, parece um absurdo, parece algo irracional. Porque cientificamente não existe isso. Cientificamente, isso é uma besteira. Vamos continuar a leitura. Verso de número 5. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amém? Quantos estão esperando novos céus e nova terra? Amém? A igreja, ela precisa acreditar de que nós, ou ter essa esperança de que nós estamos esperando novos céus e nova terra. Amém? Eu tenho que crer nisso, eu tenho que esperar isso, eu tenho que acreditar nisso. Mas, como eu disse, nós estamos vivendo um tempo onde essa situação passou a ser secundário dentro do cristianismo. Esperar um novo céu, esperar a nova terra, esperar a volta de Jesus, estar pronto, estar com uma vida santa diante do Senhor, uma vida piedosa, como o apóstolo Pedro está dizendo, isso é segundo plano para os cristãos. Isso é segundo plano para esta geração. Nós estamos preocupados porque nós temos que comer o melhor dessa terra. Nós temos que ser prósperos. A igreja deixou de ter como principal, como prioridade, esperar o novo céu e a nova terra. A igreja já não mais deseja estar na Nova Canaã. Cansamos de esperar por algo que parece que não vem. Essa que é a verdade. Nós estamos vivendo uma geração que parece que cansou de esperar por algo que realmente, ou que algo que não vem, o que não vai acontecer. Mas antes de tudo, saibam, como o texto que nós lemos diz, surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Que houve com a promessa da sua vinda. Esse é o texto. Que houve com a promessa de que Jesus vai voltar. Será que nós cremos ainda? Será que nós confiamos? Será que essa é a nossa esperança ainda? É isso que nos move todos os dias? Será que realmente estamos ansiando e dizendo, ora vem, Senhor Jesus? Participamos da sua mesa, participamos com o Senhor, mas realmente estamos desejando, esperando o Senhor? Parece que estamos cansados. Olha, já faz mais de 2000 anos que há essa promessa. Pois bem, querido, eu quero te lembrar nesta manhã que a promessa de que Jesus viria pela primeira vez, já existe há mais de 2000 anos, há muito mais do que esse tempo. E ele veio.
Então, se faz 2000 anos que ele disse que vai voltar, é porque ele vai voltar. E a nossa mensagem nesta manhã é: não se canse de esperar. Tenha isso como esperança na sua vida. Acredite, confie que o Senhor irá voltar e buscar os seus filhos, buscar a sua igreja. Nós temos que aguardar isso ansiosamente. Infelizmente, nós estamos vivendo tempos onde muitas pessoas têm marcado a volta de Cristo, a data, o horário, o local. Mas no capítulo 24 lá do Evangelho de Mateus, Jesus dá alguns sinais, olha, dizendo que a sua volta, a sua vinda, a sua parúzia será um evento tremendo, onde será visto por toda a terra, por todos os olhos, por todas as nações, por todos os povos, por todas as tribos, por todas as línguas. E há algumas pessoas dizendo: olha, Jesus vem em 2000, o bug do milênio. Ah, Jesus vem em 2012. Ah, Jesus vem tal dia. Parece que isso tem afetado a igreja de tal maneira que tem nos frustrado tanto, porque nós, de alguma maneira, esperávamos que ele realmente viesse nessas datas, que ele realmente viesse buscar a sua igreja e falha numa, e falha na segunda, e falha na terceira. E isso talvez trouxe à igreja, trouxe às nossas vidas esse cansaço de esperar o Senhor Jesus. Parece que realmente ele não virá, parece que realmente não é verdade. Mas em Mateus capítulo 24, no verso de número 36, ele diz que o único que sabe o dia, a hora, é o Pai. Nem ele sabia nem o dia, nem a hora que ele viria. Eu tenho que ter isso no meu coração, eu preciso aprender a palavra do Senhor e saber que ninguém sabe este momento. Somente o Pai sabe o dia, somente o Pai sabe a hora. Mas e se ele voltasse hoje? E se ele voltar agora? Porque é possível, sim ou não? E se ele voltasse agora, neste momento, como nós estaríamos? Como estariam as nossas vidas? Nós não temos nos preocupado com isso. Vá comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 1. Deixa marcado aí 2 Pedro. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 1 ao 4. Irmãos, olha, o apóstolo Paulo está dizendo: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisemos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Olha, Paulo está dizendo assim, olha, o dia do Senhor virá como um ladrão, mas vocês não sejam pegos de calça curta. Nós não sabemos a época, nós não sabemos a data, mas vocês não sejam pegos de calça curta. Ou seja, se preparem. Por isso, o capítulo de número 24, Jesus vai descrevendo uma série de eventos, uma série de situações, e olha, olhem para esses sinais, porque vocês saberão que o dia está próximo. E o apóstolo Paulo diz assim: vocês não estão em trevas, porque o ímpio não conhece a palavra do Senhor. O ímpio não sabe, nunca ouviu isso. Nunca ouviu nenhuma mensagem dizendo da volta de Jesus, o ímpio nunca ouviu uma ministração sobre o sermão do capítulo 24 de Mateus. Eles estão no escuro, eles vão ser realmente pegos de surpresa, como aqueles no tempo de Noé. Mas a igreja não. A igreja não está nas trevas. A igreja tem sinais a qual ela tem que olhar. Irmãos, e é tempo de nós nos prepararmos. É tempo de despertar aqueles que estão dormindo. É tempo de estarmos prontos para a volta do Senhor Jesus.
A mensagem bíblica, ela é clara. Se Jesus nos encontrar, se Jesus voltar, né, a parousia de Jesus, ou seja, a volta de Jesus, ela deve nos encontrar, e assim quando ela nos encontrar, nós devemos ser arrebatados. Amém? Quando Jesus voltar, o que tem que acontecer com a sua vida, o que tem que acontecer com a vida daqueles que entregaram sua vida a Jesus é ser arrebatado e não ser lançado junto com os ímpios. O apóstolo Pedro, ele diz no texto que nós lemos lá de 2 Pedro, de segunda carta do apóstolo Pedro: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando, seguindo suas próprias paixões. E eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. E parece que essas pessoas têm influenciado a igreja. E parece que essas pessoas que não acreditam na volta do Senhor Jesus, que não estão observando os sinais, parece que essas pessoas têm influenciado a igreja e não a igreja influenciado essas pessoas. Irmãos, a igreja foi chamada para ser influenciadora e não ser influenciada. Nós estamos preocupados em influenciar no YouTube, mas nós temos que influenciar pessoas. Nós temos que levar pessoas ao Evangelho, a Cristo. As coisas não continuam do mesmo jeito, queridos. Parece que as coisas continuam do mesmo jeito, mas não estão. Jesus já veio. Ele já morreu. Ele já anulou o veneno do pecado. E todo aquele que neste momento abrir o seu coração ao Senhor Jesus é salvo. As coisas não estão do mesmo jeito. Quando Jesus fala lá no capítulo de número 24, o sermão, no fim do seu ministério, as coisas estavam de um jeito, mas depois ele fez o seu sacrifício, ele morreu, ele ressuscitou e tem poder sobre a morte. Toda a autoridade no céu e na terra está nas suas mãos. As coisas não estão da mesma maneira. As coisas estão caminhando. Teologicamente diz que nós estamos numa janela e essa janela vai fechar. Talvez Jesus ainda não voltou por causa da paciência do Pai em querer que todos os seus filhos estejam preparados, que todos os seus filhos estejam prontos. Na verdade, muitos estão vivendo como se não houvesse nada depois da morte. Nós estamos cada vez mais racionalistas. Parece que a palavra do Senhor é um conto de fada, é um livro histórico. Não, a palavra do Senhor, para nós, ela é verdade, e ela é verdade absoluta. A ciência vai querer discordar, a ciência vai querer dizer que ela está errada, vai querer apontar erros, vai querer apontar que só louco que acredita nessa palavra, que só louco vive essa palavra. É isso que a ciência está fazendo todos os dias. Mas para nós, ela é a verdade. E ela é a verdade absoluta. Sabe por quê? Porque você falou com Jesus essa manhã, a hora que você levantou. E ele falou com você. E ontem, a hora que você deitou, você falou com Jesus e Jesus falou com você. E naquele momento que você estava angustiado, que você estava nervoso, quando ninguém te olhava, quando ninguém te via, quando ninguém te ouvia, Jesus estava ali com você. Então, para o mundo isso é loucura. Para o mundo isso não é verdade, mas para nós, a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Ela é absoluta. É interessante que o livro de Apocalipse diz que a nova Canaã, o novo céu, onde vai haver novo céu, a nova terra será, as ruas serão de ouro. Não é interessante? Você já parou para pensar nisso? Por que será que João descreveu que as ruas de Nova Canaã seriam de ouro? Será que
apóstolo João, através, inspirado pelo Espírito Santo, queria nos mostrar, porque nesse tempo, nessa terra, não existe nada mais importante, nada mais precioso do que ouro. Mas na nova terra, o ouro, esse ouro não serve para nada, a não ser asfaltar a rua, a não ser para você pisar. De nada esse ouro serve. Para nada esse ouro serve. Lá na Nova Canaã, esse ouro é para você pisar sobre ele. Na Nova Canaã, o ouro não tem valor. É como um piche. É para pisar. Piche tem valor? Negócio feio, negócio sem valor. E a palavra do Senhor descreve que as ruas de Nova Canaã será de ouro. Nos mostrando que esse ouro, desse tempo, desta era, de nada nos serve. De nada tem valor. Mas nós estamos vivendo num sistema nos impulsionando a acreditar que essas coisas são importantes, essas coisas são prioritárias. O céu é tão espetacular, querido, que o ouro ali não tem valor nenhum, a não ser para que nós possamos pisar. O cristão precisa acreditar e desejar o novo céu e a nova terra. Porque se nós perdemos esse desejo, se nós perdemos a esperança no céu, nós vamos ficar fracos. Se nós perdemos a esperança no céu, se nós perdemos a esperança de morar no céu, de estar com o Senhor em toda a eternidade, nós vamos fraquejar na nossa fé com o Senhor. Nós vamos abandonar ao Senhor, nós vamos deixar ao Senhor. Nós não vamos conseguir enfrentar as nossas lutas. O apóstolo Paulo chama de miserável vida aquela vida que não tem perspectiva de ir para o céu. Miserável vida, aquele que não tem o desejo de ir para o céu. Nós precisamos desejar e querer o céu. Sem o céu, ficamos sem estímulo para buscar uma vida santa. Sim ou não? Talvez é por isso que nós estamos vivendo um tempo que a igreja não tem se consagrado tanto ao Senhor. Porque tanto faz como tanto fez. Por que eu vou me santificar? Por que eu vou mudar a minha vida, o meu estilo de vida? Sem esperança, nós perdemos o estímulo e o ardor pela evangelização. Em levar pessoas a Cristo, a abandonar o pecado, a deixar os erros, a mudar a sua vida. Se nem nós que estamos aqui não desejamos mais o céu, não ansiamos mais pelo céu, quanto mais aqueles que estão lá fora. Para que pregar o evangelho se está todo mundo vivendo numa boa? Para que pregar o evangelho se está todo mundo empregado? Para que pregar o evangelho se ninguém foi cometido de nenhuma enfermidade? Para que pregar o evangelho se eu tenho trabalho? Para que pregar o evangelho se eu tenho minha casa própria? Para que pregar o evangelho se eu tenho meu carro? Para que pregar o evangelho se eu me graduei? Sem a esperança do céu, todas essas coisas são mais importantes do que o céu, do que a vida eterna. Sem a esperança de que um dia nós vamos estar com o Senhor e nós ansiamos em encontrá-lo, tudo isso perde o valor. O céu nos faz bem. Diz aí para o seu irmão que o céu te faz bem hoje. Parece que quando nós falamos assim, eu vou para o céu, parece coisas de gente não tão inteligente, de gente sem cultura. Não é essa a impressão nos dias de hoje? Se você chegar em algum lugar e dizer assim, eu anseio estar no céu, eu vou para o céu. Ih, camarada doido, o que é isso de céu? Por mais racional ou irracional que pareça, nós precisamos desejar o céu. Nossos olhos têm que estar todo o tempo olhando para o céu. Porque lá é a nossa esperança, lá é o nosso lugar, lá é o nosso destino. Nós estamos de passagem aqui. Aqui é só passagem. O nosso destino é no céu.
Olha que interessante, Deus nos amou de tal maneira, como diz João capítulo 3, verso de número 16, Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito para que, crendo nele, sejamos salvos e admitidos no céu. Deus nos amou de tal maneira que perdoou os nossos pecados para que nós pudéssemos ser admitidos no céu. E ele continua dizendo na sua palavra, em João 14, 2, de que Jesus subiria, de que Jesus encontraria o Pai e estaria preparando um local para nós. O céu é um lugar maravilhoso. É um local que nós devemos desejar, é um local que nós devemos ensinar os nossos filhos a querer e a desejar estar no céu. Os nossos olhos precisam aprender a querer e desejar o céu, a estar no céu. A nossa preocupação fundamental é estar no céu. Amém? A nossa preocupação principal, fundamental, é que os nossos filhos também estejam no céu. Ninguém disse amém. Talvez nós estamos orando para que os nossos filhos tenham casa própria, que tenham carro, que tenham um bom emprego, uma boa graduação. Mas será que nós estamos orando, Senhor, eu quero que os nossos filhos estejam no céu? Nós queremos que os nossos filhos, netos, que os nossos descendentes caminhem com o Senhor por toda a eternidade. Sabe por quê, querido? Que quando nós desejamos o céu, quando nós ansiamos pelo céu, nós vamos relativizar esse tempo. O que é isso? Seja um tempo bom, seja um tempo ruim, é passageiro. Esse momento, seja de dor ou de alegria, eu tenho que saber que é passageiro. Uma hora vai acabar, uma hora vai terminar. Então, tanto faz ter uma pandemia, tanto faz, porque o meu destino é o céu. Quando eu desejo o céu, quando eu anseio para o céu, todas essas coisas são relativas. Ter ou não ter, por isso Paulo diz assim, eu aprendi a ter fartura, como eu aprendi a ter escassez. Porque para Paulo, tudo aquilo era relativo. Fazia parte dessa passagem, daquele momento que ele estava vivendo, porque ele sabia que o seu destino era o céu. O seu destino era estar com Deus a toda a eternidade. Ele sabia que aquele planeta que ele vivia, que já estava sendo destruído pelo homem, pela ganância do homem, aquilo acabaria. Aquilo chegaria a um final. Então, quando nós ouvimos falar, olha, o planeta está em perigo, nós temos que nos alegrar, porque haverá novos céus e nova terra. Pelo menos para aqueles que creem. Para aqueles que creem no Senhor Jesus e na sua palavra. O tempo vai passar, querido. Para nós um dia é um dia, um ano é um ano, e vai passar. Nossa alegria não é eterna, nossa dor também não é para sempre. Deus é absoluto e é Ele quem nós temos que temer. Porque Deus é absoluto. Essa dor que você está vivendo, esse problema que você está enfrentando não é absoluto na sua vida. Essa enfermidade que você está enfrentando, ela não é absoluta na sua vida. O que é absoluto na sua vida é Deus. Porque Ele é eterno. Ele é a verdade. Ele é o caminho e Ele é a vida. É o Senhor que nós temos que temer. O salmista, lá no Salmo de capítulo 90, verso de número 4, não precisa abrir. O salmista diz assim, de fato 1000 anos para ti são como o dia de ontem, que passou como as horas da noite. E o apóstolo Pedro, ele confirma isso, ele fala, ele traz isso de volta e diz assim, ó, não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, eu não tenho que ficar preocupado com o tempo, eu tenho que estar pronto. Eu tenho que me alicerçar, a minha vida tem que estar alicerçada no Evangelho, na palavra do Senhor. A minha vida tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Não importa o tempo. O Senhor, pela sua misericórdia, talvez esteja retardando a sua volta, para que os seus filhos
estejam preparados, para que seus filhos estejam prontos, para que seus filhos sejam resgatados do inferno. Agora nós temos que ter uma vida sábia, uma vida que está fundamentada no Evangelho. E à medida que nós fundamentamos a nossa vida no Evangelho, nosso olhar para as outras pessoas será um olhar diferente. Porque aquela pessoa pode ter carro, aquela pessoa pode ter fama, aquela pessoa pode ter muito dinheiro, aquela pessoa pode estar tendo muito êxito. E será que ela já está no céu? Será que ela já foi salva? Será que ela já se arrependeu dos seus pecados? Será que ela já se voltou ao Senhor? Às vezes nós ficamos fazendo relações, aquela pessoa está bem, e eu estou aqui nesse problema, eu estou aqui com essa dificuldade, mas a questão é, será que aquela pessoa já foi salva? Será que aquela pessoa já recebeu o maior tesouro, que é a salvação, que é o perdão do Pai? Quando nós entendermos isso, nosso olhar para essas pessoas, ou para as outras pessoas, mesmo aquelas que nos ferem, mesmo aquelas que nos machucam, será que ela já tem o céu? Será que ela já está pronta? Nosso olhar vai mudar quando a nossa esperança for os novos céus e a nova terra. O apóstolo Pedro, ele nos dá um alerta, como nós vemos aí no capítulo 3. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Viva de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para que sejam encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Pedro está nos alertando, nos aconselhando, diz, olha, enquanto aí não chega esse dia, se ocupem em se preparar. Sim, se ocupem em ser pessoas piedosas. Se preocupem em evangelizar, para que as pessoas possam receber o Evangelho, possam receber a salvação de Cristo. O presente, o nosso presente deve ser assim. Nós esperamos um novo céu e uma nova terra. É nisso que nós renovamos a nossa esperança. De que a nossa salvação ainda não está completa. Porque ainda não chegou novos céus e nova terra. Ainda há algo que Deus quer fazer em nossas vidas. A salvação ainda não está completamente, porque ela será completa quando estivermos com o Senhor para toda a eternidade. Você espera o céu, novos céus e nova terra, querido? Em Filipenses, capítulo de número 1, verso de número 6, diz assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A boa obra não está completa. Jesus ainda está trabalhando em nós. E o clímax, e o final, e a cereja do bolo vai ser na volta de Jesus. Vai ser com novos céus e nova terra. Amém? Quero te convidar você a se colocar de pé nesta manhã. E terminarmos pensando. Você pode dizer hoje, vem Senhor Jesus? Você pode abrir a sua boca e dizer, vem Senhor, estou pronto. Estou preparado. Eu vou te encontrar nas nuvens. Poderíamos dizer isso hoje ao Senhor? Poderíamos dizer, vem Senhor Jesus? Como estão as nossas vidas? Estamos ansiosos, esperando novos céus e nova terra, porque isso é que nos faz vencer as batalhas das nossas vidas. Curva a sua cabeça por um instante, nós vamos celebrar a ceia do Senhor neste momento. Você que está em casa, prepare aí o seu pão, o seu suco de uva. E você que está aqui, você que está em casa nos ouvindo neste momento, será que nós podemos dizer, vem Senhor Jesus, estou pronto? O apóstolo Paulo, a igreja de Coríntios, ele diz assim no verso de número 23 do capítulo de número 11,
Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. No verso de número 28, o apóstolo Paulo diz assim: examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. O que nós estamos fazendo aqui é lembrando que um dia nós vamos encontrar ao Senhor nas nuvens. E o apóstolo Paulo diz no texto que nós lemos: examine-se o homem a si mesmo. Estamos prontos? Podemos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Nossa casa está pronta, nossos filhos estão prontos, a nossa descendência está pronta. Temos deixado um legado de fé, de confiança no Senhor, de esperança. Talvez como apóstolo Paulo e alguns acreditavam, ou tinham pelo menos em mente de que talvez o Senhor viria, e quando Jesus viria, ele estivesse ainda vivo, né? Pelo discurso de Paulo, como ele escreve a carta, parece que ele tem essa certeza de que Jesus viria ainda, ele estaria vivo. Não importa o tempo, não importa se é nessa geração ou se é na geração futura, nós temos que estar preparados para o dia. Nós temos que estar preparados para este momento. Enquanto eu vou orar pelos elementos, pelo pão e pelo vinho, eu quero que você atente ao conselho do apóstolo Paulo e examine-se diante do Senhor. Se tivermos que pedir perdão ao Senhor de alguma coisa, esse é o momento. Senhor, nós ansiamos, nós estamos ensaiando o encontro com o Senhor nas nuvens. Nós estamos ensaiando o dia que nós vamos estar sentados à sua mesa, participando da ceia do Cordeiro. Esse é o nosso desejo. E de lá nós seremos transportados para a nova Canaã, novos céus e nova terra. É isso que nós ansiamos. É isso que nós desejamos, Senhor. Pai, eu apresento este pão que representa o seu corpo, que levou todo o castigo que estava destinado a nós, que levou todas as nossas enfermidades, que levou todas as nossas dores, e também esse suco de uva que representa o teu sangue, o sangue da aliança que o Senhor tem conosco. E o Senhor cumpre todas as suas promessas. O Senhor cumpre todos os seus pactos, todos os seus acordos, todos os seus contratos. E nós sabemos que um dia nós vamos estar contigo nas nuvens. Por isso, Senhor, perdoa-nos pelos nossos erros. Perdoa pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Nos fortalece hoje, Senhor Deus. Nos faz lembrar dos céus, do novo céu, da nova terra todos os dias. Nos dá, Senhor Deus, uma vontade de evangelizar todos aqueles que estão ao nosso lado. Que quando olharmos, Senhor Deus, não fiquemos preocupados se aquela pessoa somente tem uma casa, um carro, se está bem estudada, mas também tenhamos a preocupação de que será que ela recebeu o Senhor Jesus? Será que ela está salva? Será que ela já está garantida no céu? Será que ela já está pronta para o Senhor Jesus? Será que ela já está pronta para o dia do Senhor? Que os nossos olhos comecem a olhar as outras pessoas de outra forma, de uma forma misericordiosa, piedosa, sabendo que esse dia está próximo e de que esse dia virá e que nós temos que estar prontos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos fazer da seguinte forma. Primeiro, aqui pela Nilde, pode buscar o seu pão, o seu vinho e os demais podem segui-la. Enquanto a igreja vai fazendo depois este lado, você que está aí em sua casa, prepare aí o seu pão, o seu vinho. E você que está aí, comece a buscar ao Senhor.
Continue refletindo. Será que nós estamos prontos para esse momento? Será que nós estamos prontos para a volta do Senhor Jesus? Será que nós estamos realmente nos preocupando com isso? Será que nós realmente acreditamos, confiamos? O Senhor não está nos acusando hoje, o Senhor não está nos julgando hoje, mas o Senhor está nos alertando a não deixarmos isso em segundo, terceiro plano. Que isso seja uma verdade todos os dias em nossas vidas. Deus é paciente conosco. Sabe por quê, querido? Porque Deus não quer que ninguém pereça. Talvez esse questionamento eu acho que não vai acontecer, já faz tantos anos que eu ouço isso, faz tantos anos que se fala disso, faz tantos anos que aconteceu a vinda do Senhor Jesus, a sua morte. Por quê, querido? Deus é paciente conosco. Deus quer que você esteja pronto. Deus quer que você esteja apto. Mas não só isso. Deus quer que seu filho esteja pronto. Deus quer que sua filha esteja pronta. Deus quer que seu amigo esteja pronto, seu irmão, seu pai, todos aqueles que ainda não o conhecem, aqueles que ainda não experimentaram uma vida com Ele. O Senhor quer que todas essas pessoas estejam prontas. Querido, o Senhor morreu até mesmo por aqueles que nos ferem. O Senhor morreu até por aqueles que nos caluniam. O Senhor morreu também por aqueles que nos abandonam, que nos deixam. Sabia disso? Nós precisamos anunciar isso a todas as pessoas. Talvez nós queremos só falar com aquelas pessoas que nós temos uma maior intimidade, um maior relacionamento, mas o Senhor Jesus morreu por todas essas pessoas. O Evangelho precisa ser pregado a todas as tribos, a todas as línguas, a todas as nações. Essa semana um missionário pediu: olha, eu quero que você coloque na sua oração, pastor, que o Senhor levante obreiros. Porque o norte está precisando de obreiros. O norte está precisando, o norte do país está precisando de pessoas que pregam o Evangelho. As igrejas estão esvaziando. As pessoas estão deixando a Cristo. E tem poucos obreiros. Será porque nós esquecemos do novo céu, da nova terra? Será que nós esquecemos que um dia Jesus virá e que todos os homens serão julgados? E aqueles que têm parte com o Senhor irá para o céu, e aqueles que não têm parte com o Senhor irá para o inferno eternamente? Que não terá outra chance? Que a oportunidade pode ser aquele único momento que eu estava ao lado daquela pessoa para dizer: olha, Jesus te ama, morreu na cruz, quer te salvar, quer te tirar deste lugar. Precisamos orar para que o Senhor envie ceifeiros, que o Senhor levante jovens que estejam dispostos a pregar o Evangelho. Precisamos orar ao Senhor que levante pessoas que estejam dispostas a levar o ministério avante, não desistir do ministério, não desistir do chamado. Amém, queridos? Você coloca na sua oração dessa semana de orar que o Senhor envie obreiros lá para o norte, para o nordeste, para a África, para o sudeste, para o sul do país. Talvez nós estamos vivendo um tempo onde o Brasil precisa ser novamente evangelizado. Triste isso, né, irmãos? Mas talvez essa seja uma verdade que nós estamos vivendo, porque nós deixamos as coisas eternas em segundo plano. Nós priorizamos outras coisas. Nós estamos preocupados com outras coisas. A igreja deixou de priorizar a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. O Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Todos prontos? Não faltou ninguém? Você que está em casa está pronto? Amém. Então comamos e bebamos todos juntos. Enquanto o Ministério de Louvor vai subir,
Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que o Senhor trabalhe em nossos corações. Que o Senhor reaviva a chama e o desejo de estarmos no céu com Ele para toda a eternidade. Pai, nós te damos graça nesta manhã, mais uma vez, e clamamos que o Senhor nos aviva. Que o Senhor comece um avivamento em nossas vidas nesta manhã. Queremos orar, Senhor, que o Senhor desperte a unção evangelística nesta igreja, Senhor. Que cada servo do Senhor neste lugar tenha o desejo de evangelizar pessoas, de dar o testemunho do Senhor. Pai, nós não queremos mais que essas cadeiras fiquem vazias nos domingos, Senhor, mas que esse lugar seja pequeno, Senhor amado. Que todas as igrejas daqui de Campo Limpo Paulista estejam cheias de vidas salvas, remidas pelo sangue do Cordeiro. Abençoa, Senhor Deus, os obreiros, pastores, apóstolos, bispos, Senhor Deus, dessa cidade, desta nação. Fortaleçam, Senhor Deus, neste momento. Nos ajude a ensinar ao teu povo, Senhor Deus, a desejar, a evangelizar, a preparar pessoas para a sua volta, Senhor Deus, para o seu dia. Desperta a tua igreja, Senhor Deus. Desperta, Senhor Deus, essa igreja, uma igreja missionária, uma igreja que quer ver pessoas salvas, lavadas e remidas pelo sangue do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos. Eu quero orar por aqueles que vieram preparados para devolver o dízimo e que trouxeram a sua oferta ao Senhor. E eu queria ler um texto que está em 2 Coríntios, no capítulo de número 9, não precisa abrir, verso de número 8. O apóstolo Paulo diz assim: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Amém? Que você receba essa palavra do Senhor na sua vida. Amém? Você que veio preparado aí para a sua oferta, para trazer a sua oferta ao Senhor e para a devolução do dízimo, você pode fazer isso no final do culto. Eu quero orar por você nesta manhã, por aqueles que têm sido fiel à casa do Senhor, por aqueles que precisam de um emprego, que precisam de um aumento de salário, de uma promoção. Que o Senhor possa abençoar a sua vida nesta manhã. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graça. Pai, queremos apresentar ao Senhor todos aqueles que têm sido fiel, Senhor Deus, ao Senhor. E a tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor se revela fiel ao fiel. Obrigado, Senhor, porque nós somos testemunha da tua fidelidade. Senhor Deus, porque são vários testemunhos que nós ouvimos, Senhor Deus, de que maneira sobrenatural o Senhor tem abençoado a vida daqueles que têm sido fiel, Senhor Deus, com a tua palavra, que têm obedecido ao Senhor, semeando na terra fértil que é a tua palavra. Senhor, mas nós também apresentamos aqueles que têm tido dificuldade. Senhor Deus, que o Senhor envie a semente ao semeador, que eles possam semear em terra fértil, Senhor amado. Fortaleça as suas vidas, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor possa multiplicar o fruto, Senhor Deus, do trabalho, Senhor Deus, do fruto do trabalho das mãos dos teus filhos, Senhor Deus, neste dia. Que eles tenham uma semana abençoada, que eles tenham uma semana próspera e que tudo aquilo que eles fizerem, Senhor, eles tenham um êxito, como é a promessa da tua palavra, que tudo aquilo que nós fizermos, Senhor Deus, nós teremos êxito. Pai, que o Senhor possa abençoar o teu povo, abrir as portas, Senhor Deus. Tu és o único Deus que é capaz de dizer, olha, sejam fiel comigo e façam prova de mim. Pai, nós somos gratos porque o Senhor tem sido fiel com a tua igreja em todo o tempo. Pai, que o Senhor continue derramando as tuas bênçãos sobre a vida dos teus filhos e os teus filhos continuem sendo fiel para dar testemunho a todos os povos e a todas as nações, Senhor Deus, de quão bom o Senhor é, Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Querido, antes de encerrarmos, eu queria pedir que você coloque nas suas orações essa semana pela vida de um missionário chamado Marco, lá do Amazonas. Ele foi internado ontem às pressas por causa do Covid-19. O seu pulmão está bem comprometido. Ele é esposo de uma moça que trabalha comigo
no projeto Âncora, que atende missionários e pastores lá do norte do Brasil, e ela pediu que nós estivéssemos como igreja orando. Então você coloque aí na tua agenda, ora pelo Marco essa semana, para que o Deus cure seu pulmão, que ele continue sendo usado na obra do Senhor ali, no Amazonas, que ele continue semeando a palavra do Senhor para aquele povo que necessita tanto, né, do Evangelho do Senhor. Assim como nós estamos precisando aqui no Sudeste. Orem também para que o Senhor envie ceifeiros. Amém, queridos? Amém? Não esqueçam de orar pelo Marcos. Vamos aproveitar e vamos orar neste momento por ele, já que estamos aqui reunidos. E todos aqueles que foram acometidos pela Covid-19, talvez nós não saibamos o nome, mas o Senhor sabe. Amém? Vamos orar a eles. Pai, nós te damos graça. O mundo tem enfrentado, Senhor Deus, esse terrível momento onde muitas pessoas têm, Senhor Deus, experimentado dessa enfermidade tão terrível que tem levado tantas pessoas, tantos entes queridos. Por isso nós apresentamos a Ti, Senhor Deus, todas essas vidas, ó Deus. Teus olhos, Senhor Deus, estão em todos, os Teus ouvidos estão diante do clamor de todas essas pessoas. Responda poderosamente, de uma maneira, trazendo cura poderosamente sobre essas vidas, Senhor amado. Aqueles que estão num leito de hospital, como o Marco está, internado, Senhor Deus, com uma grande porção do seu pulmão, Senhor Deus, atingida por essa enfermidade. Nós declaramos sobre ele agora a Tua cura, Senhor Deus, a restauração completa do seu pulmão, daquelas pessoas que estão ao seu lado ali, enfermas, Senhor Deus, seja qual for a enfermidade, que sejam alcançadas também, a parentes nossos, amigos nossos, pessoas que nós conhecemos ou não conhecemos, que estão, Senhor Deus, num leito de hospital neste momento, ou no leito da sua cama, na sua casa, enferma neste momento. Nós declaramos a Tua saúde agora, Senhor Deus, nós declaramos a Tua vida sobre eles, cura, Senhor Deus, aqueles que têm um problema na coluna, que sejam curados agora, em nome de Jesus, nos ossos, no sangue, Senhor Deus, nos músculos, Senhor Deus, na pele, aonde for, Senhor Deus, sejam curados agora no coração, em nome do Senhor Jesus, que venha a Tua cura, Senhor Deus, sobre eles, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, que você tenha um domingo abençoado, amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedir ao Senhor que nos abençoe. Pai, nós te damos graça nesta manhã mais uma vez. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos despeça em paz. Que o nosso coração saia deste lugar, Senhor Deus, em paz. Com alegria no nosso coração. Porque nós sabemos, Senhor Deus, que nós temos um lugar certo. Nós temos um destino, Senhor. A morte não nos assusta porque o Senhor venceu a morte na cruz do Calvário. O Senhor venceu a morte na sua ressurreição. E toda a autoridade no céu e na terra está nas Tuas mãos. As nossas vidas dependem do Senhor. O Senhor é absoluto em nossas vidas, Senhor. E nós sabemos que o nosso destino, Senhor Deus, seja desde agora, desde o dia que nós comecemos a Te servir, até a eternidade, é na Tua presença, Senhor Deus, é diante do Senhor, Pai amado. E a promessa, Senhor Deus, que não haverá mais choro e nem ranger de dentes, Senhor amado. E nós cremos nisso, Senhor. Isso nos fortalece a cada dia, nos faz lembrar que nós teremos, Senhor Deus, um novo céu, uma nova terra, um novo lugar, Senhor Deus. Nós estamos caminhando e indo para a Nova Canaã, como é a Tua promessa em nossas vidas. Mas que o Senhor nos despeça hoje em paz e que a nossa casa seja um lugar de paz, seja um ambiente nutritivo, saudável, cheio da Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém? Deus te abençoe. Um bom domingo, queridos. Uma ótima semana.